dia. Paladar no Ar está começando pela Rádio Estadão 92,9 FM. Eu sou a Patrícia Ferraz, editora do Paladar. E hoje estou aqui no estúdio com o crítico de restaurante José Orenstein e a repórter Renata Mesquita. E nós vamos conversar com o José Oswaldo Amarante, que está lançando um livro sobre gin. Hoje o Amarante vai falar sobre gin, mas ele também tem um livro muito legal sobre queijo, que chama Queijos do Brasil e do Mundo, que é para iniciantes e apreciadores. Ele tem 4 livros sobre vinho. Ele foi consultor brasileiro para o Atlas do Vinho do Hugh Johnson e da Jancis Robinson. E ele é o diretor técnico da importadora Mistral, que é a maior importadora de vinhos do país. Obrigada por ter vindo, Amarante. Com o maior prazer falar de coisas agradáveis, né? É, isso aí. Então a gente já começa hoje. O café da manhã hoje vai ser um pouco forte. Vai ser a base do gin, né? Eu acho que na apresentação do Amarante faltou falar que ele deve ser o dono do fígado mais potente também no Certamente, Brasil, um fenômeno, né? Não. Nem tanto, porque tem artifícios de degustação no qual a gente não ingere a bebida. Mas senão, seria hospital na certa. Escuta, você tem aquela confraria do Amarante ainda não? Que era uma confraria famosíssima, me lembro, o Saul Galvão. Começou em fevereiro de 83 e o saudoso Saul Galvão ajudou que foi crítico a montar, de restaurantes do Estadão e do JT. Estadão, E temos até hoje nos reunimos. Tá certo. Bom, a gente vai começar então direto o nosso aperitivo. Nosso aperitivo hoje é gin. Claro, né? Como não podia ser outro. Gin de manhã aqui gin pode ser melhor. E aqui é trabalho, inclusive, né? Não tem nem problema. Bem, né? Amarante, o que você trouxe aí? Uma coisa linda, uma garrafa espetacular do... Como é que chama? Bob's. Que gin Bob's Schiedam Gin. É um gin holandês, porque tudo começou na Holanda. O gin é uma bebida de origem holandesa. De origem holandesa, apesar de, vamos dizer, os britânicos terem divulgado no mundo, feito toda a importância do gin. E curiosamente esse gin, ele tem, vocês não estão vendo aí, mas podem imaginar, chegou recentemente no Brasil e ele tem o formato de uma garrafa de Genebra holandesa, que é uma prima do gin. Daqui a pouco, quando falarmos o que é o gin, vamos falar sobre essa prima que é a Genebra também. Certo. Agora, você falou dos ingleses, né? Os ingleses, eles têm uma importância incrível no mundo de bebida, né? Porque o Porto tem a ver com eles, o uísque, eles produzem, a madeira, o Jerez, os champanhes, vários, né? Eram grandes consumidores de champanhe, quer dizer, que engraçado isso, né? Porque é um país relativamente pequeno. Excelentes agora. Agora, né? Com essa história de mudança climática. Que está permitindo que eles produzam vinhos lá nas Ilhas Britânicas. Bom mesmo, São de boa qualidade. Fala o nome de um ou dois para a gente ficar de olho aí, para a gente provar. Você lembra de algum, não? Não me lembro. Porque também a chave hoje está virada para o gin, né? Só uma vez, vamos falar de gin. Vamos falar de gin. Vamos beber. Que hora vocês querem beber? Eu trouxe aqui uma garrafa. Podemos servir? Amarante, verdade que você levou 25 anos pesquisando, levantando informações para fazer esse livro? Na realidade, como começou esse livro? Esse livro começou numa degustação de 1989 da revista Playboy. Naquela ocasião, a Playboy tinha um corpo de degustadores de vinho, não de gin. Então reuniu essas pessoas do mundo do vinho para degustar gin. Sim. Mas eu já gostava de gin desde o tempo das festas de antigamente. Antigamente você tinha 3 bebidas, só. Gin tônica, Cuba Libre, rum com Coca-Cola e o famoso Hi-Fi. O que era o Hi-Fi? Vodka com Crush. Nossa, que não tem mais Crush. Deixa eu aproveitar Crush é a Fanta laranja. Eu não conhecia a Fanta. Fanta laranja. Eu não conhecia a Crush. Deixa eu aproveitar e ressaltar aqui que a Carla Peralva, responsável pelo site do Paladar, acabou de chegar. Bom dia. Bom dia, Carla. Estamos aqui falando, já estamos aqui, ainda não começamos a tomar gin. Estamos esperando você. A Carla é apreciadora de gin. Eu sou. Bem-vindo ao time. Sim. Bem-vindo ao time. Bom, obrigada. Vai pegar o barulhinho? Já que vocês não estão vendo aí, nessa manhã gloriosa, mas vocês vão escutar o barulhinho. Tá vendo? Mas como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã pra mim, esse cheião aqui. Eu vou dividir com o Zé aqui do meu lado. Não, cheião não. Vocês não precisam beber tudo. Né? Gente, agora é aromático, né? É demais. Que coisa. Mas, Amarante, então, afinal, o que é o gin, exatamente? Boa pergunta. O gin, se nos atermos à legislação brasileira, o gin é de uma família chamada
bebidas alcoólicas retificadas, mas, na realidade, deveria chamar destiladas e retificadas. Certo. Ele é parente das bebidas destiladas, mas são diferentes. Você tem essa família que tem 2 outras subfamílias. É importante falar isso para vocês poderem entender o que é o gin. 2 subfamílias, uma de álcools neutros, isto é, você faz toda a destilação, concentra o álcool e ponto final. Como você vodka tá bebendo e tal, quer dizer que não tem o menor vodka sabor. e aquavite. Tem sabor, só Não, de álcool. Sabor, claro. Álcool. Por isso, se você degustar várias vodkas, a diferença entre elas são irrisórias. Uhum. Já a subfamília que tem aromaticidade é aquela que, por lei, é obrigado a ter presença de zimbro. Zimbro é um pequeno bago selvagem que nasce na Europa. Juníperos. Daí vem a palavra latim, Geneva, né? Juníperos, depois volta para chegar a gin. Que foi Então, que o nome da bebida justamente é uma referência a isso, né? Isso. Então, dessas três bebidas, dessa subfamília, o gin, o que é que ele leva? Além do zimbro, ele leva outros botânicos, que são botânicos. Ervas, frutas, raízes, uma série de especiarias que você coloca justamente na fase final da destilação para que o gin tenha essa personalidade, esses aromas que vocês estão vendo aí. Incrível. Então, o parente dela, o outro parente é o Steinheger alemão. Steinheger alemão também leva zimbro, mas só zimbro. Diferente do gin, ele só leva zimbro. E tem o terceiro, deixei por último, mas deveria ter mencionado em primeiro, que é a origem de todos eles, que é a Holanda, que começou a fazer essa bebida, e lá se chama Geneva, virou Genevièvre em francês na Bélgica. Então, hoje essa bebida é produzida na Holanda, na Bélgica, nordeste da França, noroeste da Alemanha. E qual a diferença, então, do Geneva para o gin? Quase nada. Também usa zimbro e usa botânicos. Porém, a Genebra usa cereais maltados na mistura. Fica mais puxando para quem gosta de uísque do que quem gosta de gin. O Genebra é mais uisquizado, vamos... Se tivesse essa palavra. Então, criei, desculpa. Agora, e o teor alcoólico do gin, ele tem que ser mais ou menos de quanto? Tem. Por lei, a lei europeia, a comunidade europeia tem que ter no mínimo 37,5% de álcool. Mínimo. No mínimo. Tem um máximo? E tem, Não tem o máximo, mas a grande maioria dos gins, eles ficam entre 40 e 47,5. Só que tem alguns gins que passam de 50%, inclusive um deles chega a 60%. Cruzes. É o Blackwoods Vintage. Inclusive até degustamos ele, numa das degustações nossas, o provamos. E aí, que tal? Ficamos vivos depois. É um bom gin, já é uma coisa. Mas 60% é... Nossa, perigoso. É muito perigoso. Alto. Escuta, e me diz uma coisa, o lançamento desse teu livro não podia ser num momento mais oportuno, né? Porque o gin está vivendo um renascimento pelo mundo todo, né, Marante? Ah, sim. Como é que foi que começou esse revival? A verdade foi na Espanha, o negócio da gin tônica? A Espanha é impressionante. Qualquer cidade que você vá na Espanha, o prazer que eles têm de tomar gin é louco. E como começou isso? Começaram a desenvolver uma técnica de gin tônica na qual muitos barmans colocavam um pouco do seu know-how, da sua habilidade em mixologia, né? Isso é, mixologia é misturar uma série de bebidas e de outras coisas. Então, e o gin tônica ele leva basicamente água tônica, gin e que mais? Leva uma folhinha de hortelã, um cítrico, não aí leva, que não? tá. Você pode pôr o que você quiser. O que eles fazem? Eles pegaram copos grandes, tipo desse usado para tomar borgonha, tá? Muito gelo, dá a impressão que se você puser muito gelo vai diluir, ao contrário. O líquido fica tão gelado que demora a diluição das pedras, por isso fica gelado mais tempo. Gin, tônica, existem várias dezenas de tônica na Europa, e mais o que você queira colocar dentro.
Curiosamente, você vai, por exemplo, na Espanha, só dar uma dica. O Dry Martini, que é um dos melhores bares da Espanha, tem tanto em Barcelona, agora tem uma filial em Madrid. Você chega lá, senta e diz, eu queria um Dry Martini, um gin tônica. O barman olha para você, tudo bem, que gin? Aí começa aquele inferno. Quantos gins você tem aí? Bom, chegamos a ter 150, mas não era comercial. Hoje ele só tem 75. Que 75. 75. Então você tem que escolher o gin. Aí, tá bom. Mas não, calma, senhor. Que tônica? Tem mais de 20 tônicas. Então, você já começa com a complexidade dos dois principais ingredientes do gin tônica. Aí, o que você faz? Você coloca frutas, coloca especiaria, coloca grãos, tá vendo no livro ali? De zimbro. Tem zimbro, você coloca zimbro dentro. Eu vou ler a receita, pepino uma rosa, das receitas do teu livro aqui. O pessoal foi no Hendrix, né? O Hendrix, nossa, excelente, um dos melhores gins. Delicioso, né? Delicioso. Ele leva na sua composição pepino, né? Pepino e rosas da Bulgária. Então, às vezes, o pessoal pega Hendrix e ainda põe pepino dentro e ainda incentiva. Para quem está ouvindo, eu vou ler aqui a receita da gin tônica clássica, que está no livro do Amarante, na página 113. Vou só os ingredientes: 50 ml de gin, 200 ml de água tônica, 3 gotas de orange bitter, 3 sementes de zimbro ligeiramente esmagadas, twist de limão siciliano e de laranja Bahia e cubos de gelo. Perfeito. Beleza, hein? Muito bom. Esse orange bitters muito bom. A que eu faço é um pouco mais simples. Como é que é? Eu ponho o gin e completo ali com gelo e tônica. E um limãozinho. Limãozinho espreme. Siciliano faz Quando tem siciliano, vai faz uma diferença. Que coisa, né? Porque é aromático, né? Ele é muito mais aromático, mais delicado. É inacreditável. Escuta, já nós vamos tomar esse gin. Nós tá todo mundo com medo do gin. Vamos lá. Vamos lá. E tá muito perfumado. Realmente o gin, o que tem é isso. É uma bebida extremamente perfumada. Eu gosto de fazer minha gin tônica com cardamomo. Você dá uma esmagadinha nas sementinhas e tem que colocar bastante, porque é mais o cheiro do que o gosto, na verdade. Que, Vitor, quando você leva assim, um copo com a boquinha mais fechada, leva pra beber, fica aquele cheiro muito gostoso. E uma dica que um amigo meu aqui do Link deu pra mim, que eu provei, é uma delícia, com xarope de romã. Ai, Carla, deve ficar bom mesmo, só um pouquinho, lá no final fica lindo no copo e é uma delícia. Você diz xarope, não o melado. Quer dizer, o melado não... Como? O Grenadine é o licor de... Não, é o... Não licor, só é o melado, aquele que eu uso na receita. Exatamente, igual você usa na receita. Hoje aquele melado. Xaropes, Sim, igual a água de flor de laranjeira. Isso. Espetacular. Delicadíssimo. Delicado. Eu tava com medo dele, assim, porque essa hora tudo começava no gin, mas... Não fica não machuca, é um pouco delícia. Mas respeite. Tem que respeitar, porque ele parece fácil, né? Você vai devagarinho. Esse é o grande perigo do gin, né? Que você vai. Escuta, a verdade que dá. Dizem que o gin é uma coisa tão boa e tão forte e tal, que dá dependência específica. Peraí, não responde não, que nós vamos fazer uma pausa e voltamos já com o Paladar no Ar. Estamos de volta com o Paladar no Ar. Hoje a gente tem como convidado o José Oswaldo Amarante, que está lançando um livro sobre gin. É o primeiro livro brasileiro sobre gins, né? Chama Os Segredos do Gin e está saindo pela editora Mescla, né? É um livro delícia para quem gosta de bebida, assim, obrigatório. Amarante, eu tinha te feito uma pergunta antes da gente sair para o intervalo. Vou voltar a fazer porque eu deixei você responder. É verdade que o gin causa dependência específica? É verdade que causa uma dependência, mas não médica. E sim gastronômica. No exato momento que você começa a beber gin, você não volta atrás, você não consegue beber vodka. A vodka é uma bebida mais neutra. Sim. Eu diria, na minha opinião, dentre os destilados não envelhecidos, o gin é o melhor deles. Uhum. Não, eu concordo plenamente. Aí você vai escalando, bebendo gin melhor. Quando você vê, tá dependente. Dependente de pobre, né? Porque gin é caro, né? Exato. É uma bebida cara, não é, Amarante? Infelizmente porque quase todos eles são importados, se bem que tem alguns nacionais que depois nós vamos falar deles, não é? E é um pouco mais tudo importado hoje é mais caro. Tá caro, né? Amarante, como é que a gente reconhece um gin de qualidade? Que características ele deve ter? Bom, primeiro de tudo, a própria legislação obriga que ele tenha a presença do zimbro marcante. É o que diferencia
Renata essa engasgou bebida. aqui, tá tossindo. Você engasgou com gin, Renata? Talvez, não tô acostumada. De manhã, logo de manhã Logo cedo, né? Logo de manhã. Mas, Desculpa. então, vamos dizer, esse é o principal componente. Mas tem vários estilos de gin e, vamos dizer, dentre eles, se você quiser fazer um gin numa direção, você usa os botânicos nessa direção ou noutra. Por exemplo, podemos falar agora nos estilos de gin? Sim, é claro. Essa Então. era a minha próxima pergunta. Próxima pergunta, então. Já aproveitando esse gancho, você tem gins daquele estilo que a gente chama mais zimbrados, mais tradicionais, como o Beefeater e o Gordon's. Você tem gins que são mais cítricos. Eu particularmente gosto muito desses que tem frutas cítricas, como o Tanqueray No. 10. Agora, por que a gente faz assim? Excelente, O é um dos London meus Gin, prediletos. o não sei o quê, tem uns nomes. O que é sim. isso? Você tem uma forma, segundo a própria legislação, 3 formas de fazer gin. Uma de mistura, você mistura álcool com os botânicos, não precisa destilar os botânicos junto com o álcool, você pode misturar depois, é o gin mais barato de todos. Depois você tem um estilo de gin, que é distilled gin, que o gin já é destilado junto com os botânicos. E você tem o top dos distilled gin, que é o London Dry Gin. London Gin. O London Gin ele tem algumas particularidades. É um distilled gin, mas que não pode ter cor. Não sei se vocês já viram, tem alguns gins coloridos. Nossa, eu nunca vi. Sim, tem. Tem Que o London isso? No. 1, que é um inglês. Você tem o Magellan, você tem o Saffron. Mas eles Tem são no de que mercado. cor? Azul, não é? O Saffron o London No. 1 é azul de gardenia, de flores de gardenia. Tá. O Saffron tem açafrão, assim Então como é Old amareladinho. Hardy, Amarelado. amarelado. Você tem aqueles barricados que passam Nossa, em barrica nunca de prestei carvalho. atenção, não Olha sabia só. disso. Sim, tem. Se você for, por exemplo, numa loja que tem uma boa disponibilidade de gin, por exemplo, o Empório Frei Caneca, o Santa Luzia, lojas de um certo... O Rei dos Whiskies também tem uma boa Uma boa visão. Lá quantidade. você vê várias cores de gin. Esses não podem ser chamados de London Gin. Tá. London Gin tem que ser incolor. Perfeito. Mas, Então, mas voltando ali no como escolher. Então, como é que a gente reconhece uma qualidade no gin, ou né? pelo contrário, como dizer que é que é defeito? ruim? Bom, É que você está diante de um gin. Assim, na de prática, pior não precisa ser na teórico. prática, não. Pois é, na prática verdade, você assim. vê aqueles, por exemplo, mais rústicos, que, vamos dizer, não são bem vinificados, porque na realidade a destilação, você tem que fazer uma destilação e tirar o melhor do álcool. Normalmente, quando é bem feita a destilação, você só fica, em todos os destilados, não só no gin, você fica só com o corpo. O que quer dizer isso? Você elimina a cabeça, que são aqueles componentes mais leves, como metanol e outros, que você não te interessa, e os compostos mais pesados, óleo fúsel e outros, que também não são de boa qualidade. Então, quanto mais destilar, mais retificado, aí o nome é retificado, o destilado, mais puro ele é. Então, você parte de uma base primeiro pura. Em seguida, claro, tem a fórmula de você colocar os botânicos, que variam vai de flor, 7 a folha. 47. O nosso amigo Monkey 47, ele tem 47 botânicos. Nossa, Essa é da Floresta Negra, do sudoeste da Alemanha. Monkey 47 é realmente um gin muito bom. É. Não tem limite, eu posso colocar quantos botânicos Pode eu quiser. colocar quantos botânicos você quiser. Pois não. Isso tem alguma coisa a ver na origem com propriedades médicas? Por exemplo, o vermute, que também leva um monte de especiarias, ele tinha um uso médico, né? Tinha Isso. O gin José, também? Realmente, José, tua pergunta é pertinente mesmo. Ele começou assim, começou na Holanda. Alguns dizem, tem uma contestação, dizem que foi na Itália, porque até hoje um dos melhores zimbros do mundo é na Toscana. Só zimbro não, tem outras coisas boas na Toscana. Bom, verdade, né? Não vamos nos estender aqui, vocês sabem, né? Difícil achar alguma coisa ruim na Toscana. Mas aí, vamos dizer, ele começou como um elixir para a saúde.
Até na diz que Holanda. tinha uma disputa, não era isso? De que eram uns Se era monges, isso, como monges da toscanos, da pois, Certosa lá, né? como é que era? Cistercianos, que falam na Certosa. Ou, por que exemplo, tinham inventado. um alemão na Universidade de Leiden, na Holanda, mas aparentemente parece que foi esse alemão que fez a fórmula inicial. E no século XVII, com a Guerra de 30 anos, a Inglaterra mandou tropas para a Holanda para lutar contra a Espanha, que naquela época era o poder maior, né? E na volta eles levaram para lá o gin. E o gin pegou tremendamente, bombou, como se diz, não só na Inglaterra, em todos os países britânicos, né? Inglaterra, Escócia, um pouco menos Eles têm em Gales. muita, eu estava olhando no seu livro aqui, eles têm muita destilaria lá, né, de gin. Tem. 100 e tantas, não é isso? Uma coisa assim? 142, uma coisa, e cada vez mais na Escócia. Na Grã-Bretanha inteira, né? E na Escócia. Mais na Escócia, porque eles estão unificando a produção na Escócia por causa do uísque. Mas como assim? Qual a... Eu sei, A ligação, como é que é? A ligação é o seguinte, o mercado mais importante é o uísque escocês. Então, por exemplo, o Tanqueray e o Gordons, que começaram na Inglaterra, hoje são vinificados. Vinificados, não, perdão. Destilados na Escócia. Por quê? Eles juntam a operação. Numa destilaria nesse só, sentido de eles juntar a têm operação, que setores que interessante. faz gin, setor que faz o... Porque o gin nada mais é do que você pegar a matéria-prima e fazer a destilação. E é isso que é interessante do gin também, que você pode destilar desde cereal Desde até cereal. a cana. Você tem que usar uma matéria-prima agrícola. Um álcool de origem agrícola. Então pode ser... Os melhores, para mim, a grande maioria dos melhores usam cereais. Tá. Agora, existem algumas outras matérias-primas curiosas, como por exemplo uva. Tem uva, tem gin. Tem gin de por exemplo, uva, Divine, francês, feito de uva. O Schoriger, espanhol, feito de uva. O Ferdinand, feito de uma uva que me encanta, que é a Riesling, alemã. Olha só. Demais. Você pode fazer de Agora, maçãs. isso faz diferença no produto final ou não? Porque, na verdade, Sim, o destila... faz. Dá uma certa diferença agora, mas não tão marcante. Sei. O que é mais importante na destilação é você tornar o álcool que vai servir de base ao gin o mais neutro possível. Por isso que até a formação de um bom gin é igualzinho à formação de uma boa vodka. Só que a vodka para aí e o gin, a partir desse Dessa destilado, base neutra, isso, começa você a coloca receber. os outros componentes para dar essas características. Então você quer um gin, nós estávamos falando há pouco, tem mais cítrico, tem alguns que são mais florais, como o Hendrix, que nós mencionamos. Esse aqui que você trouxe, ele tem uma coisa cítrica forte, não tem? Um bom cítrico. Cítrico, ele tem uma mistura, a gente sente o zimbro, eu acho. Mas quase sempre tem. Então, por exemplo, o cítrico tem alguns que são mais especiados, condimentados, como o gin mare espanhol, que é um dos... Para quem gosta do estilo mais condimentado, tem Agora, o Monkey 47. como é que a gente bebe? Como é que se bebe gin, Amarante? Vamos determinar isso aqui já. Bom, sem ser nos drinks. Depois a gente vai falar dos drinks, mas eu, o gin eu mesmo. bebo gin basicamente de 3 formas distintas. Eu tenho sempre uma garrafa de gin no congelador. Quer dizer, no congelador, mas por quê? Não, Assim como a vodka. assim como a vodka, como qualquer bebida alcoólica, ela não torna-se, não se congela, vamos dizer assim, porque o ponto de congelamento dela é mais baixo por causa do álcool, né? Então, às vezes me dá vontade de tomar só um cálicezinho pequeno de gin, como a gente está tomando agora aqui, de manhã cedo, é muito saudável, andar tomando gin, Assim, né? Abre o apetite. Abre o apetite no café da manhã, né? Mas é o sábado, né? Só o sábado, dia de semana não programa. dá, né? Só em dia de programa. E esse é um puro. Outro, quando está, vamos dizer, muito quente, gin tônica. Gin tônica Sim. é imbatível quando a temperatura está um pouco mais elevada. E, vamos dizer, você quer se hidratar, conversar, jogar conversa fora. Se hidratar é uma boa. É um bom álibi. Vou começar a usar isso para falar com os meus amigos. Não, gente, Gosta? Vamos se hidratar. Hoje, nós estamos desidratados. mas é muito refrescante, é uma É delícia. muito refrescante. É muito refrescante. E agora, realmente, para mim, a forma mais nobre de beber é um dry martini. Mas o dry martini
é pequenininho, né? Você bebe rapidamente, acaba rápido a taça e você não pode ficar tomando excessivamente. É, né? Tinha uma escritora, você lembra? Tinha uma escritora norte-americana que brincava muito, disse que adorava Dry Martini, mas dizia que Dry Martini era igual a seios de mulher. Um era pouco, 3 era demais. Tá certo. E o seu Dry Martini é mexido ou batido? Porque tem essa discussão isso, aí, desde o 007, né? 007, ele é excepcional com as mulheres, mas com a bebida ele é um pavor. É mesmo? Por quê? Primeiro, ele erra em Não, só com as mulheres, ele é luta, faz tudo. Ele luta com as mulheres, na luta. Agora, na bebida, o vinho ele até acerta um pouquinho o champanhe, mas... Por quê? O Dry Martini ele tem 2 falhas gravíssimas. A primeira dela é fazer Dry Martini com vodka. Pô, tá louco? Ô, James. Eu vou te rebaixar, John. Não é mais James, não. Segundo, ele faz batido e não mexido. Por quê? O batido vai tornar o Dry Martini mais gelado. Porém, vai diluir o gelo. Então tem que ser mexido. Tem que ser com gin. E o James? Que Dry Martini é o falso simples, né? É um drink que todo são mundo poucos acha ingredientes, que acho que faz, mas outro dia eu fui tentar fazer com um amigo que é barman, ele foi lá em casa. A gente estava uma noite entre amigos e falou, vamos fazer, eu tenho as taças, né? E aí eu fui fazer o meu, ele fez o dele. Outra coisa, porque... Não, tem umas... O seu ficou muito melhor, né, Zé? Não, é que tem essa coisa de como vai misturar o gin com o gelo de um jeito que vai ficar uma coisa só. E não... Degrada, né? E não degrada. Isso tem uma não coisa da partes. ordem dos ingredientes, não tem? Tem ordem, tem toda uma tática de deixar a taça no congelador. E o jeito que você mistura, que você mexe com a bailarina, que você tem que... Olha, parece que não, mas eles são os artistas, os barmen de primeira linha. Vale a pena você sentar no bar, ficar na frente dele e vendo eles trabalhar. São artesãos. Diz que se reconhece um bom bartender pelo Dry Martini, né? Ah, sim. Esse aí vamos dizer, é muito clássico, né? Se não fizer um bom Dry Martini, ele... Esquece, né? Não adianta fazer perdeu o emprego. Direito, esse é o tá primeiro certo. requisito. Agora tem muita variação de Dry Martini, não tem? Não, na realidade não tem muito porquê. O Dry Martini é gin, James. E vermute. Geralmente se usa o vermute mais usado, é um francês, Nuit Prat. Esse é o... Agora tem a azeitona, twist de limão. Você pode botar azeitona, botar twist de limão. Agora tem uma coisa, não sei se é anedota. Que você põe a água da azeitona e tal. Pois é. Então, são essas. Tem uma história aí, não sei, provavelmente é uma piada, mas que é muito. Eu também já não sei. Eu sabia que era a história, que a brincadeira tinha sido feita pelo Buñuel, mas no seu livro você fala aqui do Churchill, uma versão parecida, né? Diz que. Conta essa história. Winston Churchill foi num bar, numa ocasião, e pediu um Dry Martini. Aí o barman perguntou, e a quantidade de vermute que o senhor gostaria? Eu digo, não, basta eu deixar a garrafa aqui dentro na sala. Mostra pra ele um copo, né? A bebida e guarda no armário de novo. Porque na realidade o Dry Martini ele tem várias receitas. Se você pegar a baia tradicional, se você ler todos os manuais, para 40 mililitros de 50 mililitros de gin, você usa 10 mililitros de vermute. Outros usam 5, usam 3. Outros às vezes colocam uma gotinha, outros mostram só a garrafa. Então, existem diversos estilos de Dry Martini. O extra dry é poucas gotas só, grosso gin. Então você pode fazer a tua receita. Mas o vermute ele dá um pouquinho da personalidade. Dá uma complexidade. Senão vai ficar só gin. Eu gosto de um pouquinho de vermute também. Né? É o vermute branco. Dá uma complexidade. Claro. É o vermute branco seco, né? Isso, branco seco. E a azeitona faz diferença também, vai. Faz, se você quiser com azeitona... Eu não faço questão nessa bebida, mas azeitona dá um azeitona é bom, mas o que você faz com azeitona? Que hora você come azeitona? Essa é uma dúvida. Boa, azeitona,
Normalmente é recomendado que você a coma antes do último gole, quando ela já incorporou bastante Da bebida. da bebida. E tem que ser com caroço, né? Essa azeitona recheada. O caroço ele incorpora melhor, fica mais... O que você queria perguntar, cara? Na verdade, eu queria voltar antes da... A gente começou a falar de coqueteleira, mas eu queria voltar. Você estava falando que os gins, ele leva muitos botânicos, leva zimbro. Existe um nome da pessoa que cria o gin? Tipo, o enólogo do vinho? Porque 47 botânicos... Destilador. Ele que testa esses 47 botânicos. É Master Distiller, né? Master Distiller, mestre destilador, assim como tem o mestre destilador de uísque, né? Que faz os blends, quando não é malte uísque, ele faz diversos blends. Sim. Sempre tem um mestre. Tá bom, é isso que eu queria saber. Tudo bem. Outro clássico é o Negroni também, né? Isso, o Negroni é que usa, vamos dizer, também vermute mais tinto doce. Mas tinto doce. Esse tem Tinto doce. inúmeras variações, né? Do Negroni. Tem Negroni de tudo que é maneira. Tem, você aí, né? pode fazer com produtos mais importados, você pode fazer Negroni. Tem inclusive alguns bares foi inovação em Londres. Tem bares que tem o que ele chama de trolley. Então você tem o Martini Trolley, que o barman vai... É um carrinho que vai indo junto. Tá? E serve... E vai fazendo ali conforme você escolhe o que você quer. A pessoa não vai nem no balcão, então ele faz na tua frente. Isso é uma novidade, é? Não, tem. Por exemplo, já faz tempo. Colonel Bear já tem algum tempo, ele tem um de Negroni, que serve 3 versões. Olha. Um bem envelhecido, que já tem um barrilzinho. Que você pode usar. Sim. Tem alguns lugares que já tem Aqui no Brasil, aqui em São Paulo tem. Os caras fazem Você vai no Bar Ponto, eles têm. Você vai no próprio Subiaço também tem. O Frank, eu acho que também está fazendo. Tem lá o barrilzinho. Então, é uma bebida que tem muitos seguidores, provavelmente aqueles que gostam de bebida mais amarga. O Negroni é um pouquinho mais amargo, mais ao gosto italiano. Quem usa além do vermute, usa Campari, né? Que é um amaro, né? O Amarante, não, tem vários assuntos aqui, Deixa eu só falar uma coisa do Negroni. A gente tem um vídeo no site do Paladar que fala do Negroni 5 variações deles. Tem o americano, tem o Boulevardier, vários que vieram dele ou chegaram até o Negroni. Porque o Negroni é sempre, né? Corrija se eu estiver errado. Terço. Exatamente. 3 partes iguais de gin, amaro, que é o Campari, e um vermute tinto. Esse é o mais tradicional. Isso. E aí você pode criar a partir daí. Um pouco mais, um pouco menos. Pode criar 3, 3 e 2. Como vai que é lá, o site do Paladar? Paladar.estadão.com. É a informação que ela mais gosta, né, Carla? Porque ela isso. é a responsável pelo site, sabe, Amarante? Sim, então, eu vou deixar... dar um jeitinho de falar do nosso Claro, mas site. mas tem um... Agora, e essa onda de gins artesanais aí, que tá meio começando? O que você tá achando disso? Tá saindo coisa boa? Tem muitos produtos interessantes hoje. Por exemplo, nesse século, a quantidade de gins no mundo que apareceram foram enormes. Por exemplo, no Brasil, surgiram 3 gin novos. Que até então, vamos falar deles. Vamos dizer, de uma certa qualidade, nós tínhamos os Sigars, né? Outras tentativas, mas não tanto sucesso quanto o Sigars, que é um gin confiável, a um preço moderado, mas você não erra nunca com os Sigars. Surgiram... A gente estava falando antes até no programa que o José tem um preconceito, né, contra os Sigars, mas nas provas às cegas ele vai bem. Vai sempre muito. Eu fiz várias às cegas e ele surpreende, passa muito. Não dá mais ressaca. Dá ressaca. Bom, aí depende da quantidade, Depende se você ficar no segundo. A culpa é de quem bebe. Tá certo. Agora, então vamos falar desses nacionais. A gente provou outro dia aqui no programa de rádio, inclusive, o Arapuru, né? Isso. Tem mais, quais outros que estão Tem o Virga. Que usa como matéria-prima a mesma do Arapuru, que é cana-de-açúcar. Eles fazem primeiro, em vez de fazer uma vodka, eles fazem primeiro uma cachaça, entre aspas, né? E a partir dela você faz uma cachaça primeiro, sem envelhecimento, a cachaça branca, e usa a última destilação com zimbro e com vários botânicos. Vários deles eles desenvolveram, por exemplo, bacová, algumas ervas e algumas raízes aqui, brasileiras mesmo, para dar uma certa personalidade, uma característica. E tem um terceiro,
que para mim é o melhor deles todos, é questão de gosto, né? Mas o que segue mais a receita europeia de cereais, que é o Draco. Draco. Ele não é Então feito fala um de pouco cana, dele, ele é como é feito que é? de cereais. Cereais. Essas características dele que você... Fala dos três, várias características. É o seguinte, o gin, ele tem essas características aqui que só me agrada, que é aromático, tem gosto de gin, aroma de gin, e não tem nenhum resquíciozinho de cachaça. Já, se você gosta, por exemplo, de uísque, tem a Genebra que puxa para o uísque. Se você gosta de cachaça, tem esses gins que estão surgindo, que tem essa vertente. Eu, particularmente, sou meio purista nas coisas. Eu prefiro o gin com gosto de gin. E uísque com gosto de uísque. Inclusive, gin, não gosto do gin barricado. Já provei alguns. Não acrescenta. Para mim, o gin é a melhor bebida, mais uma vez, destilada, não envelhecida. Se vamos pegar uma bebida destilada envelhecida, eu vou pôr manhaque, que aí sim é a minha paixão. Tá, outra coisa. Os envelhecidos. Complexo, né? Outra... Então, se eu quero um envelhecido, vamos pegar manhaque. E foi o que me aconteceu outro dia fui visitar um barman para uma entrevista e eu perguntei sobre os gins brasileiros por curiosidade e ele falou assim, eu vou te dar aqui 3 bebidas para você só cheirar. Não, só cheirar. E chegou num bem dos... marcante. Eu falei, é cachaça. Eu cheirei esses 2 gins feitos de cana, eu cheirei, eu falei, isso aqui é cachaça. Ele falou assim, não, olha só, é o gin. Então é isso, ele tem uma puxa. base que não foi muito neutralizada. Eles deixaram um pouquinho. Inclusive, eu conversei com os 2 que fizeram. Eles dizem, não, estamos deixando mesmo porque... É de propósito. De propósito, queremos fazer um estilo brasileiro, um jeito brasileiro. Onde são feitos esses gins? Em São Paulo? Não. São, em São Paulo. Esses 3? Os 3 são feitos em São Paulo. Olha só. Amarante, a gente... eu queria que você falasse um pouco... Queria que você falasse um pouco de gins que a gente conhece menos. Porque aqui, por muitos anos, a gente conhecia o Tanqueray, o Beefeater e o Gordon's, que são, acho que os clássicos. O que tem de bom, fora isso, para quem gosta de gin, pra gente se aventurar, quer dizer, o que já chega aqui? Fala um pouco desse mercado. Tem outro Tanqueray? Pouco tempo atrás, eles lançaram esse século, o Tanqueray Number 10. Para mim, é um dos melhores. Por quê? O que ele tem de diferente? Ele é mais cítrico. Sim. E já o Tanqueray, eles mudaram um pouco a receita. O Tanqueray, que era muito mais aromático, muito mais... lembrava um pouco esse estilo, eles fizeram um pouco mais zembrado. Mudaram o estilo. Mas o que você tem, por exemplo, de alto nível? Tem o Hendrick's, que chegou recentemente. É um dos meus prediletos. O Hendrick's aí, fala que é uma garrafa linda, linda, tudo. Uma garrafa de boticário, preta. Coisa mais linda. Parece um perfume, assim. Fala um pouco dele. De altíssima qualidade, que usa vários botânicos, 2 deles que dão a personalidade, ou pelo menos ele vende, que é o pepino e rosas. Tanto assim que quando é servido em alguns bares, você pede um gin tônica de Hendrick's, o barman corta uma fatia de pepino e põe dentro. É verdade. No Subiaster acho que já tomei assim uma vez lá. Quase todos os Mas no ZDL fazem bares, assim também. Os melhores bares estão fazendo o Frank, o Bar Ponto. Que bacana. E outro fala que saiu mais há outro. pouco. Não, eu não vou falar desse outro, não. Pode falar. Não. Tá malzinho. Tem que falar. Brincadeira. Você não quer que fale, porque para ninguém Gin Club, tomar o seu gin? Só shots e Gin Club. Hoje em dia é um dos que tem uma das melhores cartas de gin, porque ele tem quase todos os gins que estão Foi sendo lançado importados. há 2 semanas atrás? Isso. Dia 7. Eu também não entendi essa. Só shots e Gin Club. Só Shots é um bar no Itaim já. Ele vai antecipando. Eu anotei aqui para perguntar os melhores bares de gin do mundo para ele contar os que ele já foi. Pá, ele já muda de assunto, já mata a minha pergunta. Então eu vou falar menos e beber mais. Não. Amarante, vamos antes. Não, você vai falar de tudo. Vamos fazer só uma pausa, porque precisamos fazer um intervalo e voltamos já. Daí a outra pergunta, qual é? Para mim pensando, me dá tempo de pensar. Peraí, a outra pergunta era dos melhores bares do mundo. Quais são? Então, Peraí. vamos falar sobre ele depois. Próximo bloco. Você ouve Paladar no Ar.
Estamos de volta com o Paladar no Ar, aqui pela Rádio Estadão 92,9 FM. Hoje a gente está animadíssimo aqui, um assunto falando de gin, todo mundo tomando gin essa hora já. Um gin espetacular que o José Oswaldo Amarante trouxe. Ele está lançando um livro, Os Segredos do Gin, que é o primeiro livro brasileiro sobre a bebida. Amarante, tem muita coisa para te perguntar. A gente aqui não para de ter assunto, né? A gente estava falando dos melhores gins, que não são os clássicos dos desconhecidos. E você, no seu livro, você põe aqui nas suas marcas favoritas, alguns você dá 5 estrelas, né? Isso, 6 deles. 6 gins têm 5 estrelas. Então conta que gins são esses e por que surgiram essas estrelas? Por degustações às cegas. Que a primeira que eu fiz, como eu falei, em 1989, mas de 2008 a 2016 eu organizei diversas degustações às cegas, e delas, trazendo muito gin que não tem aqui de fora, deu esse conceito que é meu. E o teu conceito é Beefeater, não tem pra ninguém, né? Não, Beefeater é o primeiro? A ordem aqui é alfabética. Dentro dos 5 estrelas, de cada categoria, cada nível, está em ordem alfabética. Para mim, dos que tem no mercado aqui fácil, tem 4 deles. O Beefeater, o Gordon, Hendrick's e o Tanqueray No. 10. Aí não tem esse, como fala, Knowledge Silver, que é um holandês. Não tem o No. 3 London também, que é da Barry Bros and Rudd. Os dois são importador de vinho inglês famosíssimo. Os dois são holandeses. São holandeses esses dois. A Holanda continua fazendo muito gin bom? Faz pouco gin bom, faz bastante genebra, né? Que chama em português genebra, que é Geneva, como eles chamam, né? Mas tem uma escola, a cidade de Schiedam, onde é produzido esse gin, Schiedam, tá vendo? Esse que a gente está tomando aqui. Isso. Repete o nome Dry desse, gin. lê, Carla, que a garrafa está virada ao contrário. Bob's Schiedam Dry Gin. Muito bem. Mas o problema ainda aumentou muito, né? A oferta, mas ainda é muito pouco aqui no Brasil, né? É muito pouco, você vê. Por exemplo, esse Bob's foi produzido desse século também. Então, mas você consegue achar ele no Brasil? Consegue já, você estava dizendo isso, que está chegando uma leva. Conta isso. O que está chegando de bom aí? Porque antigamente tinha pouco, né? Tinha um pouquíssimo aqui, por exemplo, no livro. Eu falo as marcas que tinham em 89, o que tem hoje, o que chegou vamos dizer, nesses últimos meses aqui, tem uma leva dele. Então vamos falar os nomes de alguns, para as pessoas ficarem... Saber o que procurar. Tem o Bob's, por exemplo, esse nós estamos tomando. Gevaine Floresson e o Gevaine Nouezon, todos dois franceses de uvas. Esse Monkey 47 também, né? Monkey 47 vai ser trazido, já está aqui, mas ainda não está disponível. Tem o Martin Millers, esses dois Martin Miller e o Martin Miller Westburn, são muito gostosos. The Botanist Islay, que é um escocês. Shoriger, que é uma garrafa curiosíssima, são das Baleares, das Ilhas Baleares. Tem uma garrafa que parece até uma ânfora, tem vamos dizer, como é que chama? Uma orelhinha, vamos chamar, no gargalo, para você pegar a Shoriger. Agora, quais são os lugares bons para comprar gin em São Paulo? Bons para comprar gin aqui, você tem, por exemplo, o Rei do Uísque, tem o Santa Luzia, o Empório Frecaneca, que tem também uma disponibilidade muito grande. Eu acho que esses 3 aí tem mais disponibilidade hoje, eu tenho visto mais, eles estão apostando mais no gin. Que bacana. E tem uma pergunta que você fez antes de acabar o bloco, né, Patrícia? Qual? Que eu esqueci já. Que era dos melhores bares. Dos melhores bares. Quero saber, esqueci, mas não tô bêbado. No mundo. Não sei se é aqui só. Existe, no mundo, quero saber. Existe, vamos dizer, uma revista e um site chamado Drinks International, que eles anualmente editam os 100 melhores bares do mundo de coquetéis, só que eles não separam só de gin. Tá? Então, inclusive, vamos dizer, eu me pautei muito na relação deles dos 50 melhores de 2015. Então, aqui colocados os 50 melhores, vamos dizer, das regiões mais
Os 50 melhores bares estão Mas do aqui, né? mundo? Bares do mundo, sim. É. Agora, desses, o que você visitou? Infelizmente e o que ainda não tem conta? nenhum do Brasil, mas que deveria. pois é. Já tem um da Argentina. mas Agora, não esses tem no bares são Brasil. bares especializados em gin. Não Não, necessariamente, em coquetéis. Em coquetéis. A lista tá no site do Paladar. Mas... A época saiu agora, Saiu. o site do verdade, Paladar é saiu verdade. a edição 2016. Isso, é verdade, é a última Que edição. atualiza. O livro ele foi pautado na 2015. É, tá certo. Mas, Agora, quer dizer... é muito útil, por exemplo, você vai a uma determinada cidade, puxa, eu vou... Possivelmente, possivelmente não, com certeza, alguns deles eu estive, esses têm gins de primeira grandeza. Conta sobre barman algum de que primeira. onde você tenha O estado Dry e que Martini, que tenha é- te impressionado. O Dry, O ou a Dry quantidade Martini me de- impressionou por isso. Primeiro, ele é considerado o melhor da Espanha. Tá. Ah, o bar chama Dry É Martini. Dry Isso. Martini Vamos- em Barcelona, Em Barcelona. e que agora tem Dry Martini em Madrid, tem quase toda a Espanha. Quem ia muito Virou lá, quase franquia. quem ia muito lá era o antigo presidente do Barcelona. Ah, é. Quem me contou isso foi um Bom. chofer de táxi brasileiro que mora lá. E eu vou te levar nesse Cara, bar. bebia bem. Puxa, cara, eu fiquei impressionado com esse bar. Realmente. Por quê, hein? O que você E foi, achou de bom não, lá? porque a Espanha, vamos dizer, foi a retomada, essa moda do gin hoje começou lá. Começou É. na Espanha, de lá espalhou e está espalhando pro mundo todo. Agora Nossa, está chegando preciso no ir pra lá. Brasil. Até Eles Lisboa têm, vamos também. tomar um tônica, né? Né? Lisboa É. tem, né? Também. Tem, o Lisboa tá pegando. Por exemplo, chegou junto com o Só Shots, que era um bar que existia, chegou o pessoal do Gin Club, que tem dois bares em Lisboa, que se uniram com o Só Shots para fazer hoje o Só Shots e Gin Club. É. Eu fui Tem uma nesse carta de gin. Lisboa. É. Já foi É no de bem Lisboa? legal. Pois é, bem legal. No mercado? Você foi no É. do mercado ou No do mercado, é. Do mercado. Que legal. Foi a trabalho, inclusive, né, Zé? Foi e tava trabalhando. Não, mas o Zé tem um trabalho que ninguém gosta. a gente O aqui, na Zé- verdade, É melhor nem ele dizer aí, não que as invejas, os olhos invejosos em cima dele. O dele é especialmente bom, Pois é. mas aqui nessa mesa ninguém pode Ele reclamar. Nem ganha pra você, be- né? Não, Amarelo? Ele ganha para beber Que- e comer. E nós todos Nem aqui. você, Né? vai. Nossa. Pois é. Só uma coisa sobre o gin que ficou. Tava Uma dúvida pra bombando, ti. né? Não é dúvida, tava bombando na internet há um tempo atrás e muitos amigos meus me marcaram nas redes sociais porque eu fico falando muito de gin e de cachaça, porque eu efetivamente gosto dessas bebidas. Foi que a Universidade de Innsbruck, na Áustria, fez uma pesquisa falando que pessoas que gostam de gin podem apresentar tendências de psicopatia, de ser psicopata. Que bom. Na verdade, a pesquisa entrevistou 953 pessoas que, quando tinham tendências antissociais e sádicas, elas também preferiam sabores amargos. E aí eles colocaram nessa categoria café, chocolate de altíssimo grau de cacau e gin. E aí o jeito disso ser noticiado no mundo foi quem gosta de gin tônica é psicopata. Óbvio que não é isso que o estudo diz, mas foi o que passou. se falava muito de gin tônica e vieram pedir receitas de gin tônica no site do Paladar por conta desse estudo. Você deu errado a receita. Olha, Que coisa. esses estudos já demonizaram o porco. o Várias ovo, coisas. Tantas coisas. Deixa o gin em paz. Deixa o meu ginzinho, Dá, senhores. eu também falei, olha, gente, tendo outras coisas tendência ou aí. não, estamos aí Continuarei. continuando. Eu acho. Bom, eu não vi o estudo, pode ser que ele tenha sido profundo, mas não sei como ele chegou a essa conclusão. Eu não me acho tão antissocial, não. Viu? Nem sádico. Nem Nem sádico. sádico, tá tudo bem. E também ele já explicou que o coquetel preferido dele não é o gin tônica. É o Red Snapper, não é isso que você falou? Não, não é o Negroni, né? Eu adoro o gin tônica. Mas você adoro falou, é um o Blood Dry Mary Martini. de gin. Eu prefiro o Red Snapper ao Negroni. Negroni é um pouco amargo. Bem Meu amargo. gosto não é Bem um amargo. gosto italiano de Campari, não é minha praia. Mas é questão do meu Blood gosto. Mary de Tem gin, amigos- nunca eu não sou provei. do amargo Não conhecia também, também. Chama-se Red Snapper. Aqui, ó, tá aqui, eu É tava maravilhoso. Inclusive o nome é maravilhoso também. É, Vou- Red Snapper. tem eu várias provei receitas, mas ele fala assim, no Subastro. Que ele é um Por exemplo, no coquetel muito lançamento do livro, parecido. Que é. Você tinha direito a um coquetel qualquer, né? E eu tomei. Primeiro gin tônica e depois pedi um Red Snapper. Eles fizeram muito bem. Olha, ele escreve aqui o seguinte, que é um coquetel muito parecido com o Blood Mary, que foi criado depois da Lei Seca norte-americana pelo barman francês Fernand Petiot, no Harry's Bar de Paris, e que foi trabalhar em Nova York e tem várias receitas. Vamos ver uma mais simples aqui, o clássico. Olha, 45 ml de gin, 90 ml de suco de tomate, 15 ml de suco de limão siciliano, 12 gotas de Lee Perrins, né, hot pepper, sauce ou tabasco, 6 gotas de molho inglês,
pitadas de sal e de pimenta do reino, gelo, uma rodela de limão siciliano para guarnecer. O preparo é o seguinte: você mexe gentilmente todos os ingredientes, menos o limão, em um copo misturador. Em seguida, verte num copo old fashioned com muitos cubos de gelo. Aí guarneça com uma rodela de limão. Mas tem outro mais expedito. Tem um expresso aqui, é verdade. Que a Tabasco engarrafou um Blood Mary. Acho que tá. Um Blood Mary. Mix. Então você pode fazer, só colocar o gin, o Blood Mary Mix e uma rodela de limão. Mas vale? Mas essas coisas valem. Esses prontos? Você tá brincando? Eu já vi esse Blood Mary Mix muitas vezes, nunca tive coragem de comprar. 990 mililitros. Olha, muito interessante. Quando você está com pressa, eu tenho sempre na geladeira também, quando eu estou com pressa de fazer, é praticíssimo. É prático, mas eu nunca tinha dado chance. O problema do gin é o preço, né? Infelizmente, caro, né? Infelizmente, você vê, por exemplo, você pega o Sigas está por volta de 35 e 40, mais ou menos, nessa faixa. Mas se você pega os mais econômicos dos importados, estão acima de 100, 110, 115, 120. Bem mais, né? Esse Hendrix custa tipo 300, não, esse 390. Custa Debutante Isla está são... 400 e tanto, e também não vale isso, né? Pra mim. O que muita gente faz é trazer na mala, né? Quando viaja pra fora. Ultimamente eu tenho trazido. Eu só trago comida e gin. Eu também. Vinho eu não trago há muito tempo, porque tem bastante aqui no mercado brasileiro hoje. Antigamente. Aliás, você acha que tem rótulos em excesso, aproveitando, pegando a última carona aqui de falar de gin? Tem um excesso de rótulos de vinho, não tem? Tem. E a gente. Tem demais já. E tem poucos ainda de gin. Vamos, pessoal. trazer mais gins. E tem uma forma de baratear, talvez? Tem. É só o nosso governo, só Brasília ser menos voraz. Tributador. Você está dizendo tudo. Isso que em relação ao imposto de... O gin chegar mais barato, imposto de tudo. Por exemplo, vinho. O imposto do vinho nacional, imposto mais de 60%. Importado, mais de 70%. Na Espanha, o imposto do vinho é zero. Não. É considerado alimento. Bom, só para dar um exemplo, basta dizer carro, preço de carro aqui, preço de carro lá, e assim nós vamos todo por aí. Né? Tudo aqui nós pagamos um preço absurdo de impostos. E vamos mudar de assunto, senão a gente vai ficar triste. Nós estamos tão alegres aqui, essa manhã gloriosa. A gente tem que acabar o programa e eu queria agradecer muito a tua presença e dizer que estamos querendo você sempre aqui para contar as histórias e de vinho, de queijo e de tudo que você entende. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço por ter sido chamado, essa oportunidade para falar de uma bebida que vamos falar só mais... nós adoramos, eu e minha amiga. A Carla tá, bom, só tá tão feliz a Carla. Tá rindo à toa, mas não é Dolgina. Ainda não, é a felicidade. É de alegria. Olha, então só para fazer o serviço do livro é o seguinte, chama Os Segredos do Gin, saiu pela editora Mescla Editorial, tem 192 páginas e custa R$ 89,90. Menos que uma garrafa de bom gin. O autor é José Osvaldo Albano do Amarante. Eu sou a Patrícia Ferraz, editora do Paladar. Obrigada por acompanhar o programa hoje, que teve a participação do José Orenstein, da Renata Mesquita e da Carla Peralva. O programa tem trabalhos técnicos de Wagner Campos, coordenação de Renato Okumura, a gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.